Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, na primeira leitura, na carta de São Paulo aos Colossenses, nós temos São Paulo, exortação ao povo da comunidade dos Colossenses, né? E uma exortação muito forte. Ele diz o seguinte: irmãos, assim como aceitastes Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com sua doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Queridos irmãos, como é forte essa palavra para nós nos dias de hoje. Já temos meditado algumas vezes por aqui, mas as pessoas acham que ser católico é uma coisa simples e fácil. Na verdade, acho que utilizei mal as palavras, né? Não é que é simples e fácil. Simples e fácil sempre é. Mas as pessoas acham que ser católico é uma brincadeira. Que levar o nome de cristão é uma brincadeira, que eu posso ser católico aceitando tudo que existe por aí. Aceitando as ideias, aceitando as ideologias, aceitando aquilo que eu quero. Queridos irmãos, precisamos, como nos diz São Paulo, mas esta é a exortação, estar fundamentados em Cristo. Ser católico enraizado e edificado sobre Ele, apoiado na fé que nos foi ensinada. O que nos é ensinado? Existem muitos católicos por aí que não conhecem a doutrina da igreja. Conhece tantas outras doutrinas, mas não conhece a doutrina da igreja. Existem muitos católicos por aí que conhecem muitas coisas, que leem muitos livros, mas não são capazes de ler livros de santos, que não são capazes de ler livros de papa, documentos papais, que não se importam com isso porque isto não é importante para a fé, porque acham que isto é uma coisa humana. Existem muitos católicos por aí que são católicos, eu digo, a grande maioria, que são católicos, mas não leem o documento da igreja, não leem a Sagrada Escritura e dizem que têm fé. Existem muitos católicos por aí, até católicos, vamos colocar assim, né, católicos destas novenas que surgem. Eu não estou falando que é ruim, porque esses movimentos ajudam e ajudam muito a igreja, se nós aproveitássemos. Por exemplo, nós temos hoje o Frei Gilson, né? E o bem que ele faz para o mundo, o bem que ele faz para as pessoas, para o nosso Brasil. Eu falo para o mundo porque hoje ele já é espalhado mundialmente. Mas o bem que ele faz para o povo, o bem que o Frei Gilson faz para o povo, é um bem enorme. Porém, você tem uma escolha. Você pode escutá-lo e somente escutá-lo e não se aprofundar nas coisas da igreja e não se converter, e não mudar de vida. Como um primeiro impulso é excelente. Porém, eu não posso ficar só parado nisso. Eu preciso sair disso e ir para algo mais profundo. Assim como outros movimentos, né? Eu acho que um outro movimento também que existe, o movimento da comunidade Hesed, por exemplo, que é excelente, que é muito bom. Só que eu não posso somente ser uma pessoa de novena, uma pessoa de quaresma. Não, eu preciso ser uma pessoa católica de verdade. Eu preciso me enraizar em Cristo. Eu preciso me aprofundar em Cristo. Eu preciso mudar de vida. Por exemplo, eu vou colocar aqui
vários exemplos. Existem muitos católicos por aí que são católicos, mas ainda frequentam outras seitas, outras religiões, frequentam outros lugares, frequentam essas religiões de origem africana, tudo contra. E isso é aquilo que é contra aquilo que diz a igreja. Existem muitos católicos que dizem que são católicos por aí e ainda acreditam e veem horóscopos, são supersticiosos. E ainda fica mais sério. Existem muitos católicos que dizem que são católicos, mas acreditam que o aborto é possível em tais situações. Existem. Existem muitos católicos que se dizem católicos, mas que fazem uso de anticoncepcionais. E o querido irmão, você não sabia, anticoncepcional não é aprovado pela igreja. Existem muitos católicos que ainda fazem uso de DIU, fazem uso de métodos contraceptivos. A igreja não aprova. Está errado. Existem muitos católicos que compactuam com maçonaria. Existem muitos católicos que perdem seu tempo com política, pensando que a igreja é um campo político. Queridos irmãos, não vos encanteis com a ideologia mundana. O São Paulo lhe diz: estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com sua doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo sem se fundamentar em Cristo. Quantas pessoas hoje eu conheço que se dizem católicos, mas não se confessam, mas não comungam. Por quê? Porque moram juntos e não fazem nada para que isso possa ser mudado na própria vida. Quantas pessoas preferem o bem-estar social, o bem-estar sensorial? Eu prefiro estar bem comigo mesmo do que viver a doutrina católica. Querido irmão, se você já quer viver bem consigo mesmo, o seu prêmio já foi dado, a sua paga já foi dada. A sua recompensa é essa, o seu bem-estar. Temos que estar dispostos a viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos. É isto. Temos que estar dispostos a viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos. Tem muita gente que diz assim: ai, Deus não quer que eu seja infeliz. Deus não quer que você seja infeliz. Creio nisso. Neste mundo, Deus não quer. Porém, Ele quer muito mais que você seja feliz na eternidade. E se para que você seja feliz na eternidade é necessário algum tipo de sofrimento aqui nesta terra, Ele permitirá este sofrimento, contanto que você seja feliz na eternidade. Querido irmão, não abrace doutrina falsa, ideia mundana. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. É você que precisa ser bom. Não espere nada do outro. Não entre em rodinhas. Não entre em amizades. Cuidado. Não é possível ser católico e frequentar qualquer lugar. Não é possível ser católico e ter qualquer tipo de amizade, que fale qualquer tipo de coisa. Não é possível. Não tem como. Agora, como é que eu faço para ser convencido? Como é que eu faço para viver a fé católica real? Por que eu não consigo ser convencido que eu preciso viver esta fé católica real? Jesus Cristo, Ele nos dá o que fazer no Evangelho de hoje. O texto nos diz que naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração, e ao amanhecer chamou seus discípulos
escolheu 12 entre eles, dos quais deu o nome de apóstolos. O Senhor, ele passou a noite toda em oração para tomar uma decisão importante. Sabe por que nós não somos convencidos? Quanto tempo você passa em oração? Quanto você reza? Quanto tempo você dedica à oração? Quanto tempo você dedica a Deus? Se você não se dedica a Deus, você vai ser convencido por qualquer um. Quem não se dedica a Deus é convencido por qualquer ideia estranha. Ideia que dê bem sensorial. Bem-estar sensorial. Sensações, emoções, sentimentos. Você vai ser agregado por um bem-estar. Sensação de bem-estar. Maravilhoso. É isso que eu quero. Quer ser convencido por Cristo? Quanto tempo você se dá para a oração? Não é possível desejar a Cristo se eu não me entrego à oração. Se eu não me entrego para a oração, se eu passo muito mais tempo nas redes sociais, se eu passo muito mais tempo conversando com meus amigos, se eu passo muito mais tempo trabalhando, se eu passo muito mais tempo assistindo novelas, séries e o que for, se eu passo muito mais tempo fazendo qualquer outra coisa que oração, obviamente, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai estar pensando como pensa as correntes humanas, mundanas, terrenas. Porque é o que você faz, é o que você vê, é o que você vive. Você precisa, nós precisamos, eu e você precisamos contar quanto tempo nós nos entregamos a Deus. Tempo para Deus é o tempo mais importante da nossa vida. Coloque isso na sua cabeça. Querido irmão, como isso é importante. Que esta seja a sua reflexão para esta manhã. Que isso possa tomar a tua consciência. Que a partir de hoje você possa, de fato, eu preciso rezar mais. Eu preciso rezar mais. Eu não posso ser convencido. Como é que eu faço para me convencer? Deus te convence. Começa a rezar que Deus te convence. Como é que eu faço para acreditar em tal situação? Deus te convence. Começa a rezar porque Deus te convence. É assim. Senão nós nunca vamos crescer na fé. Se ainda não somos convencidos, é porque pouco rezamos. Que a Santíssima Virgem Maria nos auxilie, para que, pela intercessão dela, sejamos convencidos da necessidade da oração. Ela que é mãe mestra da oração, para que ela nos convença, pela sua intercessão, de que a vida em Deus é muito melhor e vale muito mais a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.